Olá, vamos dar sequência às nossas aulas estudando ainda a ausência. É uma matéria um pouco cansativa para o aluno, mas é de importância para o nosso estudo. Nós não podemos deixar de ver nenhum dos dispositivos legais, como nós já combinamos, de estudar todo o Código Civil brasileiro. Na última aula, nós falamos do artigo, começamos a falar do artigo 25, só que nós não terminamos. Vamos lá, acompanhe comigo. O artigo 25 diz o seguinte: o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos, quer dizer, ele não pode estar separado judicialmente e nem de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Já falamos, só para a gente ratificar a nossa fala, quer dizer, o cônjuge do ausente, se ele não tiver separado judicialmente e nem de fato por mais de 2 anos, ele será o legítimo para representar o ausente. O parágrafo primeiro, o que ele vai nos dizer? Ele chama atenção para nós para a relação dos curadores sem ser o legítimo no caso do cônjuge. Que nós já falamos que o cônjuge será legítimo se não tiver separado judicialmente e também de fato, por mais de 2 anos. O que diz o parágrafo primeiro? Em falta do cônjuge, não havendo o cônjuge, que no caso seria o legítimo curador, a curadoria dos bens do ausente incumbe a quem? Aos pais, preste atenção que é nessa ordem, aos pais ou aos descendentes, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Lógico, se houver algum impedimento do pai, de repente o pai é interditado, ou o descendente é incapaz, então há impedimento, aí não há que falar que eles receberão a curadoria dos bens do ausente. Já o parágrafo segundo, o que ele diz? Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Quer dizer o que, professor? Isso quer dizer que, tendo filhos, netos, bisnetos, quem será o curador? Quem será o curador dos bens do ausente? Será o filho, porque diz o dispositivo legal que, entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos, isso mesmo. E o terceiro, na falta das pessoas mencionadas, do cônjuge, dos pais e dos descendentes, compete a quem a escolha do curador? Meus caros, compete ao juiz. O juiz que escolherá o curador. Meus caros, outra informação importante. O juiz que irá nomear o curador provisório, neste caso, então, cabe a ele fixar os poderes da curadoria. Cabe a ele fixar os poderes da curadoria. O juiz que nomear o curador provisório será também aquele que irá fixar os poderes da curadoria. É importante que vocês não se esqueçam de que esse cargo que esse curador nomeado irá receber é o munus público, ou seja, é um encargo, um dever, a obrigação decorrente de lei.
porque o juiz nomeia, né? Ele fala aí em nome do Estado, então é uma obrigação de quem está sendo nomeado. Outra pontuação que eu quero lembrá-los. O curador provisório, né? Primeiro, nós temos o cônjuge legítimo, que é o legítimo curador, depois os pais ou os descendentes. Lembrando, professor, está repetindo? Estou, para você não esquecer, porque é um ponto importante que é muito cobrado nas provas. Lembrando que quanto aos cônjuges, se ele for separado de fato por mais de 2 anos, ele não poderá ser curador. Ou, se for separado judicialmente, também ele não poderá ser curador. Outra informação, já falei, os mais próximos precedem os mais remotos na curadoria provisória. Filhos, netos e bisnetos. Na falta das pessoas, quem é que vai escolher o curador provisório? Quem escolherá será o juiz. O cônjuge do ausente, que não esteja separado de fato por mais de 2 anos, antes da declaração de ausência, é o legítimo curador dos bens do ausente. Vamos para o artigo 26. O artigo 26 diz o seguinte, nós vamos falar agora da sucessão provisória. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abre provisoriamente a sucessão. Então, nós iniciamos no artigo 26 falando da sucessão provisória. Meus caros, no artigo 25, nós falamos da curadoria provisória, que é a primeira etapa. Depois do ausente, primeira etapa de procedimentos para o controle e para receber os bens do ausente. Primeira etapa é a curadoria provisória. A segunda etapa é a sucessão provisória. A sucessão provisória vai depender de prazo. Se caso o ausente tiver deixado representante, então só poderá ser requerida a sucessão provisória depois de passado 3 anos, se caso o ausente tiver deixado representante. E esse representante tem que aceitar a curadoria. Agora, se caso, preste bem atenção, se caso o ausente não tiver deixado representante, nós teremos que aguardar um ano, que é o período da curadoria provisória. Passado um ano, assim, os interessados podem requerer a sucessão provisória. Passado um ano, quando o ausente não deixar representante, ou 3 anos, quando o ausente deixar representante. Olha, seria até bom se você fizesse aí um desenho no seu rascunho ou no seu caderno. Nós temos de um lado a curadoria provisória. 1 ano, 3 anos, se caso o ausente deixar representação. Se ele deixar um representante, então não há curadoria provisória.
Se ele não deixou o representante ou o procurador, aí sim haverá a curadoria provisória de 1 ano. Vencido, encerrado, exaurido esse prazo, aí sim pode requerer a sucessão provisória. É o que diz o artigo 26. Vamos lê-lo de novo? Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausentes, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente. Nós estamos falando da sucessão provisória. O artigo 27, ele vai nos dizer o seguinte: para o efeito previsto no artigo 26, somente consideram interessados. Vamos ver quem são os interessados a requerer a sucessão provisória dos bens do ausente. O cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, ou os credores de obrigações vencidas e não pagas. Colegas, lembrando, mais uma vez, o ausente deixou o representante, prazo para requerer a sucessão provisória, 3 anos. Se não deixou, o prazo é de 1 ano. O prazo é de 1 ano. A abertura da sucessão provisória, em regra, é 1 ano, em regra, é 1 ano após a arrecadação dos bens do ausente, sendo a exceção 3 anos, que é, no caso do ausente deixar procurador ou representante. Tem representante, 3 anos é o prazo para abrir a sucessão provisória. A curadoria provisória é de 1 ano. Não se esqueçam. O prazo da curadoria provisória é de 1 ano. A sucessão provisória, conforme dispõe o artigo 27, cabe aos interessados, o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direitos dependente de sua morte. Agora, o artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180, isso é importante, muito importante, 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado, proceder-se-á a abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se ausente fosse falecido. Grande o artigo. Vamos entendê-lo, vamos estudá-lo por parte. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória já cumpriu 1 ano da curadoria geral, ou 3 anos, se o ausente deixou representante ou procurador. Só produzirá efeito a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória, só produzirá efeito 180 dias depois da publicação pela imprensa, mas logo que passe em julgado.
Então aí nós temos um prazo a seguir de 180 dias depois de publicada pela imprensa. A sentença foi publicada hoje. Ela já passa a valer? Não. Só depois de 180 dias. Logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento. Trânsito em julgado quer dizer que não cabe mais recurso. E se houver ao inventário e partilha de bens, como se ausente fosse falecido. Aí haverá abertura de inventário e partilha, se houver. Então não se esqueça, o prazo de 180 dias é um prazo suplementar que deve ser observado, além dos prazos da curadoria provisória e do de representação ou o de procuração. Você agora poderia perguntar para o professor: professor, qual é a situação dos bens dos herdeiros do ausente? Olha, caráter provisório, porque nós estamos falando da sucessão provisória, caráter provisório. Atenção, se eu falo caráter provisório, é condicional. É importante explicarmos ou até mesmo ratificar ou lembrá-los de que herdeiros presumidos são aqueles que, por lei, têm direito à herança. Herdeiros legítimos são aqueles definidos por leis. E herdeiros testamentários são aqueles que há testamento que expressa a vontade de cujo deixou testamento. Aí a gente fala herdeiros testamentários. O parágrafo 1º do artigo 28 diz o seguinte: findo o prazo a que se refere o artigo 26, 1 ano ou 3 anos, e não havendo interessados à sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerer ao juiz competente. Então, o Ministério Público pode requerer a sucessão provisória no prazo passado o prazo de 1 ano, se caso não tiver deixado representante. Se tiver deixado representante, o prazo será de 3 anos. É importante explicarmos ou até mesmo ratificar ou lembrá-los de que herdeiros presumidos são aqueles que, por lei, têm direito à herança. Herdeiros legítimos são aqueles definidos por leis. E herdeiros testamentários são aqueles que há testamento que expressa a vontade de cujo deixou testamento. Aí a gente fala herdeiros testamentários. O parágrafo 1º do artigo 28 diz o seguinte: findo o prazo a que se refere o artigo 26, 1 ano ou 3 anos, e não havendo interessados à sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerer ao juiz competente. Então, o Ministério Público pode requerer a sucessão provisória no prazo passado o prazo de 1 ano, se caso não tiver deixado representante. Se tiver deixado representante, o prazo será de 3 anos. A posse dos herdeiros na sucessão provisória
eles não são donos, eles não são donos, não são proprietários. E novamente, como eu já falei, nós temos 3 fases. Primeira fase, curadoria do ausente. Segunda fase, sucessão provisória, que nós estamos estudando. E a terceira fase, que é a sucessão definitiva. O parágrafo 2º do artigo 28 diz o seguinte: não comparecendo o herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passado em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, os 180 dias, proceder-se-á à arrecadação dos bens ausentes pela forma estabelecida no artigo 1819 a 1823. Esse dispositivo está se referindo, está citando aí, quando ele fala do artigo 1819 a 1823, ele está falando da herança jacente. É quando a gente inicia 1819 dizendo que, falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notariamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador até que a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Então, não comparecendo o herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passado em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se à arrecadação de bens do ausente pela forma estabelecida no artigo 1818 a 1823. Será então declarada a herança jacente. Muito bem. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, lembre que o dispositivo fala quando julgar conveniente. Quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou a extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Meus caros, esse procedimento ele é muito importante para que os bens do ausente não se percam. Imagine vocês que o ausente tenha deixado um veículo. E nós sabemos muito bem que o carro, se ele ficar parado muito tempo, ele vai deteriorando. Imagine que ele deixou algum bem móvel que se perca com o tempo. Então, tudo isso, esse procedimento é para a atenção, é para proteger o bem do ausente. Então, antes da partida, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis, que seja vendidos bens móveis, né, sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis, que seja vendido e comprado aí bens imóveis, ou até mesmo a troca em títulos ou em espécies, depositado, aplicado, aí vai ser a critério do juiz. O importante é que importante é não deixar que os bens do ausente se percam ou deteriorem. Encerraremos esse bloco, esse vídeo, e no próximo daremos continuidade a esse nosso estudo. Um grande abraço, continue estudando conosco. Você pode acessar o blog do professor, www.hernandoadvogado.blogspot.com.br, ou adicionar o professor no Face, Hernando Fernandes da Silva, que o professor irá aceitá-lo com o maior prazer. Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Continue estudando, a vitória é sua.